é um campo vasto, né, fonoaudiologia, pra gente começar. Fonoaudiologia é um campo muito bom de se trabalhar, porque assim, você pode trabalhar com idoso, com criança, você pode trabalhar na área ocupacional, você pode trabalhar com o otorrino, com o geriatra, com o médico clínico, então assim, é uma vasta, existe um leque de opções de trabalho com a fonoaudiologia. Muito bem, então pode trabalhar em diversas áreas, e justamente isso você tem hoje uma atuação dentro dessa questão da recuperação, né, de pessoas, de sequelados de AVC, muita gente que até já lhe trouxe aqui para falar da disfagia, né, que de vez em quando a gente escuta a notícia de que um idoso estava ali, né, na refeição, acabou se engasgando e falecendo por conta disso, né? A gente já muita gente não leva a sério. Isso, acha exatamente. Que não, tosse, ficou ali, não, aquilo vai gerar uma pneumonia e dali pronto, começa ali. Exatamente. Então é algo seríssimo de se falar aqui hoje nesse programa. E é isso, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, principalmente do seu trabalho com o laser, né? Você hoje tem adotado alguns tratamentos com laser, né? Justamente para disfagia, para recuperação também de sequelados de AVC, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco, Tony, sobre... Hoje em dia a gente está nessa moda, vamos dizer moda, não vamos dizer moda não, mas existe muitos casos de questão respiratória hoje. Então, criança, você vai no Ospam hoje, essa hora, se não tiver umas 20 crianças internadas, eu tô mentindo. Mas hoje em dia a questão respiratória hoje tá abalando muito essas crianças. Então, assim, o laser, ele trabalha muito modulando essa inflamação. Porque o que é o laser? O laser, ele vai atuar nas células, nas mitocôndrias lá dentro mesmo, então dando energia a essas células. E a criança com esse problema, ela vai estar com febre, vai estar insuficiência respiratória, bronquiolite, asma, então assim, várias sequelas, né? E o laser vai atuar justamente o laser é um estímulo, né? Sim, sim. Para estimular, né? Estimula e acelera o processo. Então, a criança que vai passar 7 dias no Ospam, digamos, 7 dias tomando antibiótico na veia. Então, o laser, ele vai atuar nessa questão, acelerando esse processo de cura, de recuperação. Que coisa boa. Essa questão do laser precisa, claro, de uma capacitação, né, para poder manusear, não é só chegar, apertar botão. Não, apertar botão todo mundo aperta. Você tem que fazer um curso, você tem que ser especialista no que você faz. E outra coisa, não é só chegar e colocar, você tem que ter um laudo médico. Então, meu filho tá hoje com febre, vamos botar o laser. Não, vamos saber o que é essa febre, qual a causa dessa febre. Então, não é só apertar botão. Então precisa, por isso que você falou no início da questão da interação hoje dos profissionais, né? Como você falou, o fonoaudiólogo trabalha com geriatra, com clínico geral, com pediatra, com todas as áreas, né? E trabalha justamente nesse acompanhamento, né? Que a gente fala muito sobre a questão do atendimento multidisciplinar, né? Que envolve vários profissionais ao mesmo tempo para um único paciente, né? Isso. Então, o geriatra, por exemplo, através do seu diagnóstico e detecta que tem aquele idoso com dificuldade de engolir, né? De engolir o alimento. Então aí, a partir do momento, olha, você tem que buscar ajuda. Aí é onde entra você como profissional para dar esse melhoramento, vamos colocar assim. E é importante salientar que é importantíssimo ter o laudo médico. Não é só dizer, tô engasgando, que vou para fono, Não, vamos saber a causa, o que foi que ocorreu esse engasgo, o que foi que ocorreu essa perda auditiva, o que foi. Então, assim, tudo precisa do laudo médico, porque aí a gente como fonoaudiólogo atua em cima do problema. Senão a gente vai atuar no geral, um clínico vai atuar no geral. Então, assim, eu acredito que funciona mais quando você tem um laudo médico. Muito bem. Eu queria que para as pessoas entenderem mais um pouco, né? Essa questão da disfagia, ela não é apenas, vamos colocar dessa maneira, não é exclusivo da pessoa idosa, né? Existe paciente jovem também que desenvolve isso, né? Para quem não sabe ainda desse nome, disfagia, né? Então vamos começar logo do início. Eu vou resumir. O que é disfagia? É uma dificuldade de deglutir, de engolir.
Então, assim, aquela musculatura tá flácida, tá com alguma dificuldade que não faz com que conclua essa deglutição. Isso. Essa, no caso, a musculatura que você fala é a da laringe, pescoço, aqui. Então, assim, faz com que essa musculatura não consiga deglutir. Muita gente diz, tô aqui entalada, como se tivesse um bolo na garganta. Eu escuto muito isso. Doutora, eu tô com um bolo na garganta. Então, o que é esse bolo? Essa musculatura, ela tá flácida ou ela tá rígida. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, e tem muita gente, né? Eu tenho muito caso de AVC em paciente novo. 43, 42 anos. É novo. Uma pessoa nova com AVC, impossibilitada de trabalhar, de estar fazendo as suas obrigações. O AVC é uma das complicações também para disfagia? Demais. Hoje em dia, acredito que o AVC é uma das maiores. Isso, quem tem o AVC, consequentemente, acaba desenvolvendo isso também, né? Sim, a linguagem, né? Porque já é de praxe e a disfagia também. Então, é muito importante que as pessoas atentem para isso, né? Para qualquer... Claro, pode desenvolver também pessoas sem AVC, mas quem tem AVC, aí tem que ter um trabalho, vamos dizer assim, um cuidado redobrado, né? E sim, com certeza. Então, já tem todo esse trabalho. O laser atua justamente para estimular essa musculatura, né? O laser tem duas atuações. No caso da disfagia, da disfagia, né? Ou ele como é que fala? Regenera, ou ele regenera, ou ele vai atuar naquela parte da musculatura flácida. Então, assim, o laser depende muito. Eu tenho que avaliar muito essa musculatura. Não é só chegar, apertar, botar o laser aqui. Não, eu vou avaliar. Aquele paciente não está engolindo por quê? Ele está engasgando, aquela tal musculatura está flácida. Então, eu vou atuar com uma energia. E aí vai. Depende. Tudo depende de uma avaliação bem feita. Muito bem. E quando você fala de se engasgar, até com a própria água, né? Com a própria saliva. A saliva, né? Então, muita gente engasga muito com a saliva. Tem até uma brincadeira que o pessoal mais antigo, quando alguém tá assim, aí se engasga, né? Com a saliva, diz, eita, vou ter raiva hoje. Mas nesse caso aí não é raiva não, gente. É problema mesmo, de saúde. Levanta o braço, respira, né? Mas... Exatamente, tem que ter muito cuidado. Quando você perceber, né, que tem uma pessoa que está tendo, né, de forma reiterada, engasgos com a própria água, né, com a saliva, então já acende o sinal de alerta para buscar ajuda, né? E esses pacientes idosos que a família às vezes não sabe, alimenta o paciente deitado, isso é tão sério. Isso é tão sério, então assim, pode causar uma pneumonia grave e pode matar. Isso, quando Carol tá falando assim, gente, de pneumonia, é justamente por conta que pode, né, resquícios do alimento e passar e para o pulmão, né? Passar pelos brônquios e ir lá para o pulmão e causar lá uma inflamação e desenvolver uma pneumonia. É aí onde o laser atua, vai modular essa inflamação, o laser. Então assim, junto com o médico, com a medicação, vai acelerar muito. Isso é muito bom. Gente, quem tiver perguntas aí, pode fazer pelo nosso WhatsApp, pode mandar áudio, né? Fica à vontade aqui para tirar a sua dúvida. Uma coisa também que tá dentro, né? E a gente sempre brinca, né? Quem escuta a Hora do Moído, de vez em quando a gente fica brincando aqui, que Sebastião fica pigarreando, né? Só, Carol tá ouvindo, viu? E Carol também tem uma atuação muito, assim, importante, de recuperação também de voz. Tem um caso, né? De um profissional de comunicação aqui da cidade, né, que é muito conhecido, e que ele teve uma perda de voz bem significativa, que é em relação e aconteceu muito com muitas pessoas em relação a ser entubado, né? Quando é estubado, que é retirado do tubo, e acaba tendo algumas complicações nas pregas vocais, né? Eu queria até que você pudesse explicar um pouco sobre isso, para a gente depois entrar sobre a questão da recuperação vocal também. Quando você é submetido a esse procedimento, quando você é estubado, puxa de todo jeito aquele tubo, ele vai lesionar a prega vocal. Então você fica ou com a paralisia de prega vocal ou não, né? E aí no caso desse paciente, ele ficou com a paralisia de prega vocal e pra gente poder falar, a prega vocal tem que estar solta porque ela vibra. E uma estava vibrando e a outra não. Então ele ficou com essa dificuldade. Então eu fiz com que muito exercício, essa prega vocal voltasse a vibrar. Exatamente. A Carol tem ajudado muito. Já me ajudou também, viu, gente? Certa vez eu estava amanhecendo o dia, né, ia trabalhar e a voz muito rouca, né?
Só ia dar uma melhorada lá para 10 horas da manhã. Então eu digo, olha, alguma coisa tá errada. Carol passou algumas técnicas e parece que você fica meio doido assim, né? Umas técnicas que você não pode fazer no meio do povo, porque isso aí tá doido, tá biruta. Mas você faz, né? Num cantinho só você, dentro do carro, tal, e você consegue fazer. Certo. E dá certo, né? E é muito, muito positivo. Quem bem soubesse, e aí eu não tô falando só de comunicadores, né? Mas eu já até falei, professores também que usam a voz, cantores, comunicadores, profissional geral também, tem muito caso no consultório também. Então, assim, voz, se você trabalha com a voz, não, mas tem gente que trabalha com a voz e precisa dela pra se comunicar. Exatamente. Então, assim, né? precisa fazer o exercício, é bestinha, mas funciona. E funciona então, vamos muito. fazer. Exatamente. Em relação a essa questão da voz, o atendimento do fono também presente na fase de criança, né? Na criancinha, sim, no desenvolvimento, né? Hoje eu atuo aqui em Serra Talhada e na cidade de São José do Belmonte. E em São José do Belmonte eu só atendo infantil, então eu só atendo criança. Então o consultório... Como é que estão os casos, né? Assim, tem muita criança que vai para... Muita criança, muita. Eu não tenho mais agenda lá. Aqui também, né? Mas lá, como tá falando de lá, é muita criança. Autismo, TDAH. Que já naturalmente já tem um problema de fala, né? Assim, de comunicação, de desenvolvimento dessa fala, né? Ontem mesmo eu estava lá, fiz uma avaliação e a queixa da mãe. Eu queria que ele falasse. Somente isso. Então, assim, quando você tem uma Era um criança... paciente com autismo? Sim, um paciente criança com autismo. Então, a mãe vai fazer a avaliação, não precisa levar ela, a criança. Aí, quando chega lá, a queixa principal, eu quero que ela fale. Porque assim, você quer ver seu filho chamar papai e mamãe, né? E pedir as coisas, pedir, né? Eu quero água, eu quero... Então, isso angustia muito a mãe. Sem dúvida. Mas aí, infelizmente hoje ainda tem, né, o caso de crianças autistas não verbais, né? Que não falam, né? O caso mais conhecido são das crianças do Moção, né? Do humorista Moção. São dois. São dois e os dois não falam, né? Então eles só se expressam e não saem palavras, né, completas, né? E esses dias eles estavam até comemorando que parece que uma das crianças conseguiu falar uma palavra que eles conseguiram entender. Uma coisa tão simples, né? Que é dizer, mamãe, imagina, quero água. Exatamente. Quero tomar banho. E eles não conseguem falar. Para muitas famílias, né? Escutar isso seria uma vitória. Uma vitória. Grande mesmo. Qual né? a mãe que não quer ouvir seu filho dizer mamãe, papai? Né? Então, assim, isso deixa a mãe... Um oi... É uma vitória. Com certeza. E, Carol, me diga uma coisa, quando é que, de fato, num caso de uma criança que não tenha diagnóstico de autismo, eu vejo muitas mães que se preocupam, né? A criança com 2 anos ainda não está falando, né? Palavra, frases completas, porque assim, eu tive pelas minhas lá de casa, né? As meninas, antes de 1 ano, já tava dando recado já. O pessoal fala, esse menino não fala para não dar recado. Então, assim, tem algumas brincadeiras, mas é algo que, vamos assim, o primeiro sinal de preocupação dos pais é quando a criança chega nessa idade, né? Até 2 anos de idade e não está falando uma frase completa. E o que é que acende a luz da mãe quando não tem diagnóstico ainda e uma criança está, entre aspas, quase diagnosticada com autismo? A linguagem. Uma criança com 1 ano e pouco não falar nada é estranho, né? Então tem que procurar um profissional para fazer uma avaliação. Não é só o fonoaudiólogo, precisa de uma avaliação do psicólogo, do fono, da psicopedagoga, terapia ocupacional, né? E o neurologista para dar o laudo. Então, assim, precisa de uma equipe multi para diagnosticar. Exatamente, né? Não se dá diagnóstico de autismo em apenas uma avaliação. Precisa de tudo isso, né? Para ter o diagnóstico completo e ter, né? Justamente buscar essa ajuda para que se tenha, né? A questão do tratamento, né? Adequado, né? E a questão da linguagem, ela é muito importante, né? Tem muitas pessoas, muitas crianças, né, que estão com essa dificuldade, como você falou, tem aí a criança também que tem outra dificuldade. Como é o nome daquele problema? Falhou a memória agora, que prejudica no aprendizado escolar. Acho que é dislexia. Dislexia. Muito caso de dislexia hoje em Serra Talhada. Muito mesmo. Meu Deus, então... Muita dificuldade de leitura,
de interpretação. Então, isso e muitas vezes acha que é pela questão... Esse menino é burro. Não é isso. Pensa que é falta de... A criança que tem dificuldade de aprendizado. Mas tem aí um problema, né? Que é a questão da dislexia, né? Exato. Então é importante também... E tem tratamento. Tem tratamento. E as pessoas podem, né, buscar esse tratamento. O fonoaudiólogo está justamente para isso, né? Para ajudar nessas dificuldades de linguagem, né, da criança que não está falando, né, para saber como é que faz os estímulos e também nessa questão de identificar. O fono detecta essa questão da dislexia? Sim. Consegue, né? Consegue, sim. Muito bem. E olha, tem perguntas chegando, né? Olha, minha avó teve AVC há uns 3 anos atrás, né? E poucos dias atrás ela começou a tossir muito, né? Se engasgar com a secreção, no caso a baba, né? No caso, o que poderia ser feito, né? Isso pode ser consequência do AVC, tá bem em cima do que você tinha dito agora há pouco, né, Carol? Exato, e é o primeiro sinal de um começo de uma disfagia, é tossir. Tossir muito, do nada. Você tá aqui falando, então a saliva, ela já tá descendo pelo buraco errado, como diz a história. Então, assim, procura uma avaliação urgente. No caso, pode, no caso para o fono, é demanda espontânea, ou seja, pode ir diretamente... Não, nesse caso aí é demanda espontânea. Demanda espontânea. Pode ir procurar um profissional, uma fonoaudióloga urgente. Como ele já é idoso, ela já é idosa. Exatamente. Então, olha, procura ajuda, que não é normal, porque aí até quando for para alimentação pode acontecer, né, de ter essa dificuldade de deglutir e acabar se engasgando, né? Tony, muitos pacientes eles evitam até comer para não se engasgar. Então aí vai outra consequência. Isso, né? Vai emagrecer demais, vai perder nutrientes, né? Exato. Então assim, uma coisa puxa a outra. Então quanto antes procurar, melhor. Exatamente. Tem um áudio, vamos trazer aqui o áudio, acho que é da nossa amiga lá da 11ª Geres, né? Que sempre participa aqui com a gente, né? Sempre trazendo aí seu ponto de vista. Eu gosto demais aqui da participação dela. Deixa eu ver se o áudio aqui carrega, né? Carregou agora. Vamos trazer então o áudio, vou colocar aqui para Carol ouvir, né? O áudio, vamos lá. Bom dia, meu nome é Gislene, trabalho na 11ª Geres. E antes de eu ir para a Geres, eu trabalhei no OSPAN, no setor de faturamento, e eu era responsável para preencher a ADN, né? Então eu ia na obstetrícia para preencher a ADN todos os dias. E eu lembro que uma vez eu cheguei e uma mãezinha tinha ido ao banheiro e tinha deixado o bebê de papo para cima, como a gente costuma dizer. E o bebê golfou, né? E aspirou o golfo. Aí quando eu vi o bebê sufocado, automaticamente peguei o bebê nos braços e chupei no nariz dele. E aí eu cheguei a tomar aquele fôlego. Aí uma mãezinha que esteve assim do lado disse: você teve coragem de chupar o golfo da criança? Ele ia deixar a criança morrer, né? Então assim, essa questão do engasgo, principalmente em bebê, né? A gente tem que ter um cuidado danado. Por isso que hoje os becinhos das maternidades, geralmente eles têm uma partezinha elevada, né, também para evitar, né, essas coisas, né? Então, assim, é muito importante estar atento a isso, essa questão de engasgo, né, uma coisa muito séria, principalmente no idoso, como Carol falou aí, né, a doutora Carol falou, essa questão de idoso, nunca alimentar o idoso deitado, que o idoso não deixa de ser uma criança, então tudo é muito sensível, então a gente tem que ter cuidado igual uma criança, né? Um bom dia a todos e um abraço para vocês. Bom dia, Jusilene, um abraço para você, minha querida, obrigado aí por compartilhar também um pouquinho da sua história, né? E da sua vivência. E essa questão do idoso, né? Principalmente idoso acamado, né? Tem que ter muito cuidado aí nessa alimentação, né? Como eu já tinha falado, então quando eu vou fazer um atendimento em domicílio com esse idoso, eu oriento muito essa alimentação do idoso. Então, ou senta ou coloca um travesseiro muito alto nas costas do idoso, como se estivesse sentando mesmo, para poder alimentá-lo. Não deve de forma alguma alimentar nem beber água deitado. Água principalmente. Então muita gente diz, ele não se engasga com comida, só com água. Sim, com água é muito mais fácil de se engasgar. Isso, né? E também da água parar no pulmão, né? Exato. Então assim, não coloca nada. Já tem a saliva que pode cair. Então nem água, nem alimento. Senta o idoso. É difícil, é pesado, mas precisa se alimentar sentado. Ninguém come deitado. Então assim, foi importante a fala da nossa colega aí. Jusilene. Com relação agora à criança. A criança, muita gente amamenta de madrugada, aquela mãe tá cansada já tá
né? Nas últimas, aí amamenta, coloca lá para dormir. Ou então dorme com a criança em cima do peito, amamentando. Porque ela já está esgotada. Então, é importante não colocar a criança. Principalmente tem que botar para rotar. Né? O arroto. Eu tiro por mim. E é importante também o que eu vou dizer, porque entra também da questão da parceria, né? Então a mãe ali já está esgotada, né? Então tem que ter um parceiro, tem que ter alguém para dar aquele suporte. Olha, já deu de mamar, deixa a mãe descansar e, né? O pai ou alguém tem ou a que dar mãe suporte, responsável para colocar aquela criança para, né? Para arrotar mesmo, que aí, né? A barriga, o estômago que tá cheio, né? Vai dar mais uma aliviada e a criança vai conseguir dormir direitinho e para não correr o risco de ela, né, daquele alimento voltar, né? Que é típico de criança o refluxo, né? O refluxo. Eu tenho meu menino, o Guinho, ele tinha refluxo, então ele mamava, ele não mamou, né? Porque parou cedo. E ele comia, botava tudo pra fora, tudo na mesma hora. Então, assim, é uma questão séria. Então, eu dormia sentada com ele. Porque eu não podia botar o menino para deitar. Isso. Então, com eu, risco, eu né? passava mais de 1 hora, 2 horas com ele numa cadeira de balanço, esperando ele, a boa vontade dele arrotar. Quando ele arrotava, saía tudo. Então, assim, foi um refluxo muito ruim de se tratar. Isso, exatamente. Então, tem que ter muito cuidado, né? É típico de bebês, né? E a Juscelene que teve aí uma atitude rápida, né? E você tem que ter atitude. A Juscelene teve uma atitude muito boa, né? Exatamente, né? Na hora que aconteceu, ela correu para poder salvar, porque mata mesmo, gente, infelizmente. Quantos casos a gente não vê aí de bebezinhos que as pessoas correm para uma viatura da polícia, o policial que tem as técnicas de primeiros socorros, né, PRF, enfim, para poder fazer a manobra. A gente teve aí um caso que a gente até trouxe uma vez no programa, de uma pessoa que chegou num quartel de corpo de bombeiros gritando que a criança estava engasgada. De imediato uma bombeiro militar foi lá e fez a manobra correta, né? E conseguiu desengasgar e levar para uma unidade de saúde. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo. Essa história de se engasgar, né? Não é brinquedo. Não é brinquedo. Muita gente pensa que é besteira, mas não é. Principalmente se tratando de idoso e de criança. Agora, assim, no meu ver, eu acho que deveria ter em escola um treinamento de salvamento de esses treinamentos. Isso, né? De técnicas de salvar. De salvar vidas, né? Porque de primeiro socorro. De primeiro socorro, muito importante. Muito importante você eu acho crescer sabendo. Sem dúvida, né? Porque assim, uma criança até 1 ano de idade parece que tem aquela manobra que você coloca na mão, bota o peito dela na sua mão, né? Isso. E dá aquelas pancadas, né? nas costas, né? Já quando já é grande, você tem que fazer aquela manobra, né? Que abraça por trás. Abraça e bota como fosse o punho aqui na boca do estômago, né? E faz o movimento de contração para poder ajudar justamente para desengasgar, né? Mas na hora do desespero, né? É complicado. Tem que ter alguém sereno, viu? Eu já tive uma experiência com isso aí. A gente, como diz o povo mais velho, você fica com as carnes se tremendo, né? Não, porque dá um nervosismo mesmo, né? Eu tenho Mas atitude. Tem que ter sempre alguém para ter uma atitude, né? Eu tenho atitude. Agora, depois que passa, que tudo resolveu, a minha perna treme. Mas na hora, eu tenho atitude na hora. É bem complicado. Deixa eu colocar aqui, olha, seria um sonho, né, para mulher se os homens praticassem esse ato que você citou agora. Eu assim, não é falsa modéstia não, mas eu ajudei muito nas gestações de minha esposa. Eu ajudava. Eu ganhei uma dor de coluna de ficar com o menino lá esperando só arrotar. Né? Então, assim, tem que ter, realmente tem que ter muitas pessoas nesse ciclo, né? A mulher não pode ficar sozinha, porque, como o Carol falou, né? Cansa, né? A criança acorda de 3 em 3 horas, enfim, então isso acaba com a mamãe, né? E precisa de toda essa rede de apoio, né? Deixa eu colocar aqui outro áudio, né? Que tá chegando agora, tem mais perguntas. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui para nossa convidada. Dia, Tony. Bom dia, doutora Marília. Tony, a minha mãe, pergunta à doutora, a minha mãe sofreu um pequeno AVC, foi só um começo, não foi muito forte não. Ela ficou com a mão parada, não pode mais trabalhar nas atividades dela. Ela tem 83 anos.
Você acha que foi disso aí, Tony? Ela também ficou com formigueira assim no rosto, no lado do corpo. Pergunta ela se é disso aí, se ela precisa procurar ajuda. Não, procurar ajuda deve, né? No caso aqui é a doutora Carol, viu, gente? Viu, Marlúcia? É Carol, fonoaudióloga, né? Doutora Marília, que é um amor de pessoa, é geriatra, né? Então, nesse caso aí é um caso de você buscar ajuda profissional, né? No caso da colega aí, precisa procurar um fisioterapeuta. Porque ela ficou com dificuldade motora. Ela ficou com essa dificuldade na mão, como ela falou. Ela teve uma lesão, não sei o local, mas ela precisa de um fisioterapeuta. Muito bem. Tem mais outro ouvinte aqui mandando áudio. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Bom dia, Tony. Bom dia, doutora. Ô, Tony, o que é que você acha desse negócio, desse pessoal, com esses bebê reborn aí? Bebê aborto, sei lá como é. Ontem eu vi aqui nas redes sociais, pô. Nas redes sociais, uma mulher foi pra uma lotérica e pedir prioridade com a boneca no braço. O que é que vocês acham aí? Me diga aí, Tony. Por favor. E a doutora aí? O que é que vocês acham disso aí? Olha, não tem nada a ver com o tema, né? Aí seria pro Revista da Cultura pra gente poder colocar opinião. Mas eu já trouxe, eu falei sobre isso essa semana. Eu trouxe uma psicóloga e um psiquiatra e isso já passou do limite, né? Então... Tem pessoas aí que tem gente querendo muito like, né, na internet, que tá querendo aparecer, né? Ou tem um sério problema psiquiatra para ser resolvido, né? Então é importante. Não sei o que a Carol tá achando. É bebê reborn, né? Esse bebê reborn tá dando ultra realista, né? Parece com um bebê de verdade, mas de longe dá para perceber que é um bebê mesmo. Mas tá demais. O pessoal tá exagerando. Demais da conta, viu? Já passou demais aí do ponto de vista. Tem um amigo aqui que tá mandando alguns áudios, né? Vamos ver aqui se é pergunta, né? Bom dia, Tom. Bom dia. Doutora. É Fábio. Tudo bom, Fábio? Me gasto com qualquer coisa, até com água. Então tem que... Sou aposentado, depressão e ansiedade. Cadê aqui o outro áudio? Tem dificuldade para beber água, parece que tem um bolo na garganta. Isso, ele diz que se engasga bastante, né? Diz que tem como se fosse um entalo que você falou. Como eu falei, é muito comum o paciente dizer que tem um bolo na garganta, tem um negócio aqui na minha garganta, não deixa eu engolir, começa a se engasgar. Tem que procurar ajuda, amigo. Urgente. Exato. E já que você tem outro fator, tem a depressão e a ansiedade, então isso conta também. Conta também? Muito. Hoje em dia a depressão e a ansiedade tá em alta, né? E leva a ter uma disfagia, sim. Então, olha, busca ajuda, viu, meu amigo Fábio, né? Não fica se engasgando não, que, né? Deus o livre, acontece, né? De você ter um engasgo, né? Não dá tempo de buscar ajuda, né? Muito obrigado aqui pela participação, tá certo? Tem mais outro áudio aqui que a gente traz, né? Mais alguma pergunta, a gente já vai pro nosso último intervalo. Deixa eu ver se o WhatsApp aqui libera, né? Para que a gente possa trazer aqui o áudio. Vamos trazer aqui para mais uma participação no nosso programa Falando de Saúde. Vamos lá. Bom dia, Tony. Bom dia, doutor. Aqui é o Marcos Pereira de Sete. Tudo bom, meu amigo? Aí, para entrar na conversa, né? Eu mesmo salvei meu cunhado uma vez. A gente tava num restaurante, comendo carne assada, papá. Daqui a pouco ele começa, faltando um ar. Aí eu pensando que era brincadeira. Aí todo mundo levanta, vai, tá mudando de cor. Fui, levantei, calmo. Agarrei por trás. Aí fiz uma posição, né, que era pra fazer. Aí dei a contração. Aí dei a segunda, pronto. Aí botou pra fora, botou normal. Aí entrei na brincadeira, né? Deixa eu botar logo o tacocho pra garantir. Valeu. Um abraço, Marcos. Bom dia. Fez o correto, né? E como Carol colocou, concordo com você. Acho que tem que ser uma matéria, né? Dentro da grade curricular de todas as escolas, seja ela particular, pública, municipal, estadual, federal. Tem que ter técnicas de salvamento. E, uma hora, olha como você viu, né? Então. Tá vendo como funcionou? Funciona, né? É uma técnica muito precisa, viu? Tem ajudado muitas pessoas. Sim, com certeza. E ele agiu, né? Tem que ter,
tem que ter essa, vamos dizer assim, tem que estar sereno para poder fazer a coisa certa, né? Porque a primeira coisa que faz é o povo bater nas costas, né? Não vai. Piora. Não tá resolvendo nada. Exatamente, vai deixar a pessoa sem fôlego, né? Então tem que fazer a manobra correta, né? Fazer essa contração, a mão em punho, né? Se for um adulto, e quem tá me vendo aí no YouTube tá vendo, e abaixo aqui da boca do estômago, né? E você tem que estar por trás, né? Para poder fazer o movimento, né? De forma correta. E tem, o bom que tem na internet também tem aí ensinando. Essas técnicas, tanto para criança, bebezinho, como já para maiores, né? Outra pergunta, aí essa é a última pra gente ir pro intervalo, vamos lá? Bom dia, Tony, bom dia, doutora. Doutora, sou Ana Maria aqui de Santa Rita e minha pergunta eu tenho um problema assim, tem dia que minha voz amanhece de um jeito, tem dia que amanhece grossa, tem dia que tá fina, tem dia que tá grossa, e quando eu altero a voz, tipo assim, na igreja eu tô cantando, minha garganta fica como um fone de rádio rasgado, fica vibrando e chega o ponto de eu parar de cantar porque me engasgo. Olha aí, problema na voz, né? Uma alteração. Uma hora amanhece grossa, outra hora tá fina. E ela diz, além da voz, ela tem ainda o engasgo, né? Porque a laringe, ela é um órgão onde a gente vai falar e respirar por ela. Então é um órgão que tem essas duas funções. Então, dentro da laringe vai ter a prega vocal, que tem um problema dela, da voz. Exatamente. E na laringe tem a disfagia, então ela tá com um problemazinho aí na corda vocal, na prega vocal. Então é bom buscar ajuda. Pode procurar uma fono, viu? E para justamente fazer esse tratamento, né? Para essa questão das alterações da voz, né? Então ela é uma forte candidata para o uso do laser também, uma terapia? Sim, demais. Ela vai fazer a avaliação e já vai ganhar a aplicação do laser. Olha aí, minha amiga, tá vendo? Tem algumas pessoas aqui ouvindo, né? Acompanhando a gente. Terezinha de Belmonte, um abraço, minha querida. Já te mandei aí. Tem um ouvinte aqui, aonde eu procuro ajuda, né? É o Fábio lá do Riacho do Bode, né? Então a Carol vai passar pra gente agora, né? Como é que faz então para que vocês possam entrar em contato, né? Com ela e para aproveitar também, né? Todas essas técnicas que ela coloca, né, à disposição dos pacientes para ajudar, né, nessa questão da disfagia, né, na ajuda também com a questão da voz, e crianças, né, com dislexia, né, que é a dificuldade, né, com aprendizagem, né? Então é importante demais isso. Então, Carol, como é que faz então para te encontrar, né? Qual é o telefone de contato, qual é a rede social também, né? Muita gente gosta de estar acompanhando a rede social, fica à vontade. Eu tenho vários pacientes onde me encontram na rede social, né? Então, assim, a minha rede social é @Serra, o Instagram, né? O telefone é o 99993-2339. E aí você vai me contar o seu caso e aí a gente vai marcar uma avaliação. E aí dessa avaliação vai fazer as sessões. Certo. Né? Vocês me encontram aqui em Serra Talhada, na rua Floriano Peixoto, número 925, na rua do Vila Saúde. O mais popular aqui. Isso. Em Serra Talhada. É uma rua que o nome era Floriano Peixoto, aí mudou para Silvino Cordeiro, mas todo mundo quando fala só diz, é lá na Floriano Peixoto, né? É uma rua que mudou de nome, mas até hoje. Se bem que a Floriano Peixoto agora mudou, é uma rua depois da BR, atravessa lá. Então, toda vez que eu falo Floriano Peixoto, todo mundo vai parar lá no outro lado. Então, é a Silvino Cordeiro. Mesma rua ali, né, da Vila Saúde, tá bom, gente? Então é importante demais, né, que você busque ajuda. Quem entrou em contato conosco, né, mandou mensagem falando que tem, né, algum problema desse, não guarda, procura ajuda. Você não precisa passar pelo médico, porque é uma demanda espontânea, né? Então você pode procurar diretamente a fono, no caso a Carol, você pode procurar de forma direta. Tem um ouvinte que mandou um áudio aqui, né? Deixa eu trazer, pode ser que seja alguma pergunta aqui no finalzinho, vamos lá? Bom dia, Tony, meu nome é Claudiana, aqui de Água Branca, e eu gostaria de saber da doutora uma explicação, como você estava falando no início, de autismo, de criança com alguma dificuldade para aprender. Eu tenho um menino com 6 anos e hoje na escola ele é um leitor de sílaba, ele é um leitor de sílaba. Na infância ele foi uma criança que já teve 4 convulsões, já foi passado com o doutor Técio, teve atraso de fala também, veio falar com quase 2 anos, né?
E aí eu gostaria de saber se isso vai interferir no aprendizado dele, né? Ou se ainda é muito cedo por ele ser uma criança que só tem apenas 6 anos. Mas aí fica aquela coisa, como vocês falaram, às vezes até a mãe fala, meu filho vai ser burro, mas eu quero dizer que meu filho é burro. Muita gente mandou procurar ajuda, mas já passei em psicóloga, elas já liberaram ele, falaram que ele é uma criança normal, toda criança pula, toda criança tem birra, né? E que era apenas uma fase. Só que aí eu gostaria de saber dela se não seria o caso de buscar uma ajuda para ele, se ele não ia ter aquela doença que vocês falaram, não sei que eu esqueci, não sei se é lepsia, uma porra assim. Se não seria o caso de procurar uma ajuda ou não. Tem que, na verdade, aí tem que ir para um outro profissional, né, Carol? No caso, ela quer saber se por conta que ele teve essas convulsões e tal na infância. Mas como ela disse que já foi ao médico e já foi liberado, mas acredito que mais uma avaliação médica e umas sessões de fono ou psicólogo ajudaria muito ele. Porque ele já tem esse atraso, né? Que ela disse que ele tem esse atraso. Então, acredito que uma fonoaudióloga iria ajudar muito ele. Exatamente. E, gente, olha, uma coisa importante que tem que ser colocada: terapia com um psicólogo, com um psiquiatra, e ir ao fono, né? Não é só quando tá doente, né? Terapia hoje é excelente para todo mundo, porque quem bem soubesse fazer terapia, fazer né? Exatamente. Fazer uma terapia com uma psicóloga constante. Exatamente. Não é porque você tá com algum problema, não precisa, né? Não precisa estar com um problema, né? Vai para você conversar, né? Para fazer essa terapia, já tá dizendo o nome, né? E para fono também, né? Então, você quer ir, você sente que tem aí né, que precisa aprimorar mais a sua questão da voz, enfim, ser um comunicador, um profissional da voz, né, de modo geral, ou então, né, como ela colocou aí, que sente que ele teve aí esse atraso, né, não custa nada dar uma passada, né, para desencargo de consciência, né, pelo menos você está procurando uma ajuda profissional, né? E como ela falou, como ele pode ser, por ele ser uma criança, não, mas é criança mesmo, para não avançar nessa dificuldade dele. Ele chegar quando tiver um rapaz de 16, 17 anos, já tá igual com a faixa etária. Então procura agora, não deixa para procurar depois, não. Exatamente, é importantíssimo isso, tá certo? Então é bom dar uma procurada, um profissional. E outra coisa também, né? Tem a questão, hoje em dia nenhuma criança agora pode mais pular, fazer traquinagem, né? Correr, porque é alguma doença, né? É algum transtorno, é TDAH, é TOD, não sei o quê. Gente, criança é criança, toda criança, quem não foi criança? Quem nunca pulou? Né? Quem nunca pulou um muro, nunca pegou, né, fruta no pé, né, de fruteira de uma casa de algum parente, né, escondido, não fez traquinagem, não quebrou algo, né? Isso é normal, né? Mas hoje em dia, né, quando as crianças estão assim, muita gente acha, não, já tem isso, já tem aquilo, né? E fica apontando. Criança é criança, criança é isso, né? E quem tem uma criança que corre, que brinca, né, que pula, que não para, porque a criança tá saudável, né? Porque se ela tiver quietinha, biunga no canto, aí pode estranhar que aí essa criança, sim, tem que ter algum problema. Eu fui uma criança muito, muito traquina, né? Então quando a gente Dona Marta, Dona Marta, tá entregando aqui. Quando a gente ia passar férias na casa de uma tia minha em Recife, aí dizia: tia, a gente tá indo pra aí. Minha mãe dizia, né? Aí ela dizia: Ave Maria, lá vem aquela menina que quebra minhas torneiras. Porque onde eu passava, eu derrubava tudo. Então tá aí. Então, tem também muito isso, né? Não é que sua criança que brinca muito, que não para, né? Que tem muita energia, que tem algum problema, né? Aí, claro, existe sim os problemas e que eles devem ser, né? Identificados, né, de forma profissional, que a gente já colocou aqui, né? Então também tem isso, né? Não vamos também tudo no mundo ser doença, né? Tem que ter muito cuidado. Carol, minha querida, muito obrigado por ter vindo, né? Um forte abraço, gostei demais aqui do nosso bate-papo. Tem gente aqui dizendo que vai procurar, tem gente perguntando aqui o preço de sua consulta, né? Então primeiro tem que fazer a avaliação, viu, o Fábio? Vou até passar o contato dela para você aqui, né?
o contato aqui da Carol. Quem quiser é só me pedir aí no nosso WhatsApp 98874-1314 que eu mando aqui o número dela, tá certo? Tem um vídeo aqui, ó, parabéns Gildete Moraes, parabéns pela entrevista, e só é procurar a Carol, viu? Grande profissional, tem ajudado muitas pessoas. Valeu, minha querida, um abraço, viu? Um abraço, Tony, um abraço aos ouvintes, e procura um profissional o quanto antes, não deixa pra depois não.